Olá, boa tarde, tudo bem? Gostaria de compartilhar com você uma meditação no Evangelho de Mateus, capítulo 18, a partir do versículo 21. Abra sua Bíblia e confira comigo essa leitura e vamos ver o que a palavra de Deus tem para nos dizer hoje. Diz assim, Mateus, capítulo 18, a partir do versículo 21. Então Pedro aproximou-se de Jesus e perguntou: Senhor, quantas vezes deverei perdoar a meu irmão quando ele pecar contra mim? Até 7 vezes? Isso foi uma pergunta de Pedro para Jesus. E no versículo 22 Jesus respondeu: Eu lhe digo, não até 7, mas até 70 vezes 7. Por isso o reino dos céus é comparado a um rei que desejava acertar contas com os seus servos. Quando começou o acerto, foi trazido à sua presença um que lhe devia uma enorme quantidade de prata. Algumas versões vai trazer que devia 10.000 talentos. Aqui fala uma enorme quantidade de prata. Era uma dívida muito alta que este servo devia ao rei. Continua a leitura no versículo 25. Como não tinha condições de pagar, o Senhor ordenou que ele, sua mulher e seus filhos e tudo o que ele possuía fossem vendidos para pagar a dívida. Isso era comum naquela época. Quando a pessoa não tinha como pagar a sua dívida, muitas vezes as pessoas da família servia para poder pagar essas dívidas. E no versículo 26 fala: O servo prostrou-se diante dele e lhe implorou: Tem paciência comigo e eu lhe pagarei tudo. E no versículo 27, o senhor daquele servo teve compaixão dele, cancelou a dívida e o deixou ir. Outras passagens vai dizer que ele perdoou as dívidas. No versículo 28, mas quando aquele servo saiu, encontrou um dos seus conservos, que lhes devia 100 denários. Agarrou-o e começou a sufocá-lo, dizendo: Pague-me o que me deve. Então o seu conservo caiu de joelhos e lhe implorou: Tenha paciência comigo e eu lhe pagarei. Mas ele não quis. Antes, saiu e mandou lançá-lo na prisão até que pagasse a dívida. Quando os outros servos, companheiros dele, viram o que havia acontecido, ficaram muito tristes e foram contar ao seu senhor tudo o que havia acontecido. Então o Senhor chamou o servo e disse: Servo mau, cancelei toda a sua dívida porque você me implorou. Você não devia ter tido misericórdia do seu conservo como eu tive de você? Irado, o seu senhor entregou aos torturadores até que pagasse tudo o que devia. E no versículo 35, assim também lhes fará meu Pai Celestial, se cada um de vocês não perdoar de coração o seu irmão. Jesus sempre usando parábolas para trazer verdades para o reino de Deus. Pedro perguntou: até quantas vezes devemos perdoar o nosso irmão? 7 vezes? E Jesus fala: não apenas 7, mas 70 vezes 7. Ou seja, eu entendo que Jesus está falando, não tem limites. Não há limites para você perdoar alguém. E Jesus vai trazer essa parábola falando de um rei que queria acertar as contas com alguns servos. E um que devia 10.000 talentos, era uma quantidade enorme em dinheiro. E ele falando, pedindo compaixão, e aquele rei, aquele senhor, perdoou, cancelou a dívida que ele tinha. Ele foi misericordioso. Porém, quando ele saiu, encontrou um dos seus servos que devia 100 denários, era uma quantidade muito pequena, comparado com o que ele devia para aquele senhor que tinha acabado de perdoá-lo. E aquele conservo era um amigo, que servia ao mesmo senhor. Essa palavra conservo significa isso. Era um servo que servia ao mesmo rei, ao mesmo senhor. Então ele devia uma pequena quantidade de prata, de dinheiro. Mas ele não teve misericórdia.
Ele obteve misericórdia daquele rei que perdoou aquela enorme dívida que ele tinha. Mas ele não usou de misericórdia, de compaixão, para com aquele conservo que devia uma quantidade muito pequena comparada com aquela dívida que ele tinha. Muito triste, né, essa atitude desse servo. Vemos no texto que depois ele foi levado ao seu senhor e ele foi entregue às pessoas que vieram a maltratá-lo e colocá-lo na prisão. Deus enviou Jesus para perdoar os meus pecados. Eu não tenho como pagar essa dívida com Deus, não tenho como. Não há possibilidade. Mas Jesus, em sua eterna misericórdia, enviou Jesus Cristo e me perdoou. E Jesus, em suas palavras, na Bíblia, vai ensinar muito para que também venhamos a perdoar aos nossos irmãos. Lá em Colossenses, capítulo 3, versículo 13, diz: suportem-se uns aos outros e perdoem as queixas que tiverem uns contra os outros. Perdoem como o Senhor lhes perdoou. Da mesma forma que Jesus me perdoou, da mesma forma que Deus me perdoou, será que eu não devo também perdoar aquelas pessoas que me ofendem? Quando alguém te ofende, não fique guardando isso para si, não fique guardando o perdão, libere o perdão. Porque muitas vezes as pessoas que ficam guardando isso para si e não perdoa aquela pessoa que ofendeu, fica carregando aquela pessoa para o resto da vida. Então, perdoe. Mas não apenas um perdão da boca para fora, mas perdoe de forma que você volte a ter contato com aquela pessoa, que você se entrose com aquela pessoa. Lembre-se que o errado não é você que vai perdoar, mas sim a pessoa que te ofendeu. Nós ofendemos a Deus, mas mesmo assim Ele teve misericórdia de mim, teve misericórdia de você e enviou Jesus Cristo para pagar essa dívida que você não tem como pagar a Deus. Então é isso que Deus espera de nós. É isso que Jesus Cristo espera de mim e de você. Perdoe. Mas quantas vezes temos que perdoar? A Bíblia ela vai falar, como Jesus disse, até 70 vezes 7. Ou seja, não há limite. Se a pessoa te ofender 1000 vezes, perdoe ela essas 1000 vezes. Lembre-se, o errado não é você. Quem está te causando dor é aquela pessoa. E você está apenas demonstrando que você serve um Deus, você está demonstrando o perdão que Deus te concedeu e da mesma forma você está concedendo o perdão para ela. Quantas vezes eu ofendo a Deus? Quantas vezes eu erro perante Deus? Quantas vezes eu peço perdão para Deus? E eu tenho certeza que Deus vai te perdoar. Precisamos, é claro, mudar as nossas atitudes, nos arrepender dos nossos erros e fazer a vontade de Deus. Mas às vezes nós falhamos, mas Deus sempre vai estar lá para te perdoar. E precisamos de igual modo perdoar também aqueles que nos ofendem. Assim como Colossenses capítulo 3, versículo 13. Como Jesus nos perdoou, devemos perdoar também aos nossos irmãos. Perdoe, libere esse perdão. O perdão é um presente que Deus nos deu. E devemos de igual modo retribuir esse presente para com aqueles que estão próximos de nós. Pessoas vão nos ofender, vão nos atacar, vão fazer mal contra nós. Mas nós não precisamos carregá-la dentro de nossos corações, de nossas mentes. Podemos perdoá-la e assim nós teremos aquele alívio, aquela satisfação de ter concedido aquele perdão. Assim como Deus fez comigo e fez com você.
procure a Deus, busque esse perdão e com certeza Deus vai te ensinar a como perdoar as pessoas e você viverá uma vida muito mais plena, muito mais feliz. Que Deus te abençoe e que você não guarde nenhum rancor em seu coração. Libere o perdão. É isso que Deus deseja, é isso que Deus espera de mim e de você. Que Deus te abençoe.